Que tal exercitarmos nosso cérebro e criar sinapses com conhecimento? Vamos tentar entender os motivos, razões e circunstâncias de certos porquês do dia a dia. Vamos exercitar ao limite máximo da resistência da nossa massa cefálica até dar cãibra no cérebro. Cadê o Vinícius? Ei, cadê o programa? Aqui estamos começando mais uma Porta dos Desesperados. Vamos aqui com os glugluzinhos aqui, os glugluzinhos do cãibra no cérebro. Aqui temos o primeiro gluglu, o glugluzinho Léo. Tudo bem, gluglu Léo? Temos aqui o Gluglu, aqui o nosso Salsifufu, que é o Ivo Reis. Aí, Ivo Reis, tudo bem? Tudo joinha! Agora é o seguinte, nós vamos abrir a Portas dos Desesperados. Temos aqui a Porta 1, a Porta 2 e a Porta 3. E atrás de algum deles está o Monga, o gorilo Monga. Agora aqui, Léo, que porta você vai escolher? A Porta 1, a Porta 2 ou a Porta 3? A Porta 3. Vamos abrir pra ver, vamos abrir. E você, Salsifufu, Salsifufu. Diga aí, Ivo, que porta que você quer? Ó o meu dedo, tô usando outro dedo, Porta 1. A Porta 1. Vamos ver o que eles acharam aqui atrás da Porta 3 que ninguém escolheu. Fui eu que escolhi. É o ETzinho de Varginha, ó. Ele nem aparece aqui, ó. Glu, glu. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cãibra no Cérebro. Essa abertura foi a coisa mais horrenda que a gente teve de ideia. É pra ganhar o Oscar, porque aqui nós vamos falar sobre um tema extremamente legal e importante que tem a ver com essa brincadeira aqui que nós fizemos de introdução, que nada mais é o problema de Monty Hall. A intuição, ela pode ser enganosa? Olha só, senhores, intuição. Quem não se lembra aí nos anos 80, tínhamos lá a Porta dos Desesperados, do Serginho Malandro e tantos outros programas, né? Até, sei lá, se poderia, alguns programas do Silvio Santos, alguns programas de calouros que tinham que escolher algumas coisas, que é exatamente isso. A intuição versus a probabilística matemática, certo, senhores? Então aqui, vou jogá-los aqui para vocês, porque eu cansei, vou tirar isso aqui que tá quente. Léo, eu vou... Quem quer falar primeiro para eu jogar aqui, para eu tirar essa blusa aqui? Bom, dando um exemplo, parte probabilística, eu tô com um boné virado para trás. Esse boné tem o quê? Que símbolo esse boné tem? O que tem? Quem me conhece vai falar, pô, tava na cara, né? Mas você não sabe até a porta abrir, é o mesmo princípio. Nossa! Pô, vocês já viram o quadro do Rush aqui atrás do meu escritório? Então, quer dizer, é óbvio, né? É óbvio que ia ser alguma coisa assim. Se eu falasse rock, aí vocês acertavam, mas era muita dica, né? A vida é assim, né? A gente tenta adivinhar, mas a gente precisa de pistas. Mas você sabe que você falou uma coisa, aliás, tinha falado do programas de auditório Silvio Santos, aliás, essa é a primeira vez que a gente grava depois do falecimento do Silvio Santos, grande Silvio Santos, que também tinha um programa meio Monty Hall, que é aquele programa Tentação. Quem lembra do programa Tentação das Portas? Me lembro. E aqui, senhores, então nós vamos entrar aqui no problema de Monty Hall. Então é um conflito da intuição versus a probabilidade, correto? Então vamos lá. Uma breve introdução aqui pra gente desmiuçar aqui, literalmente, pra dar cãibra no cérebro. Esse sim é o verdadeiro mote do cãibra do cérebro. Não aquela abertura. Não, aquilo lá travou o cérebro, né? Vamos falar a verdade. Então,
E foi no improviso, viu? A gente não treinou, foi no improviso mesmo. Loucuras totais. Então seria o quê? Vamos lá, pessoal. O problema de Monty Hall é escolha. Então, um exemplo, como a gente fez aqui, você tem lá uma probabilidade de você escolher, no caso, 3 portas, como tinha lá no Serginho Malandro, você tem a porta 1, 2 e 3. Então você tem uma probabilidade de acertar qual que tem o prêmio e qual que tem alguma outra coisa, sei lá, você vai ganhar uma bicicleta ou qualquer coisa, e no outro você tem um pedaço de tijolo, ou como tinha lá o macaco monga, né? Então, o que acontece? Intuitivamente, muitos acreditam que as chances, quando ele abre a primeira porta para mostrar, é de 50 a 50, porque você tem 2 portas ali, correto? Mas na realidade, a probabilidade da pessoa ganhar e acertar, ela aumenta para 2/3 se o participante opta, por exemplo, matematicamente, trocar de porta. Essa discrepância, então, ela entra na intuição entre a matemática e a intuição, tá? E esse é o cerne do problema, tá? Que é onde a intuição, às vezes, ela fala mais alta do que a situação de certeza da lógica. E para vocês aí, o que a gente pode destrinchar sobre isso aí? Vamos lá. Eu acho que uma coisa também que a gente tem que entender é que esse problema de Hall também foi surgido num game show dos anos 60, que é o Let's Make a Deal, tipo, vamos fazer um acordo. Né, que aqui no Brasil o Sérgio Malandro e o Silvio Santos trouxeram. Mas o ponto também é que muitas das nossas decisões, elas são feitas também de acordo com fatores externos, né? Pressão, feito através de tipo vontade dos outros também. É lógico que tem as nossas próprias vontades, nós temos as nossas próprias vamos pensar assim, desejos, mas algumas coisas são feitas externamente. Bom, eu acho que também vai naquele negócio. É uma coisa que eu falo profissionalmente, eu falo muito disso. Ok, você tem experiência, você estudou o assunto, mas o que tem que lembrar é que uma situação nunca é igual a outra. Porque é muito normal você, de novo isso, sim. Algo muito parecido e provavelmente a solução também será parecida com a solução anterior, sempre. Mas o diabo mora nos detalhes. Às vezes um pequeno detalhe pode fazer com que seja tudo muito diferente. Às vezes você faz vou dar um exemplo. Anos atrás, acho que no final dos anos 80, a Coca-Cola fez uma pesquisa de mercado enorme e com o pessoal de olho vendado, e ela criou a Cherry Coke. Ela falou, a gente vai mudar a fórmula da Coca-Cola. Porque em pesquisas em pesquisas cegas mostraram que eles queriam algo um pouco mais doce. O que aconteceu no outro dia, a Pepsi deu um feriado mundial para os funcionários, porque a Pepsi sempre foi tida como mais doce que a Coca. Eles, vencemos, o nosso oponente piscou agora e tal, e aquilo pegou hiper mal. Aí a Coca-Cola criou a Cherry Coke, depois de um tempo desandou a produção e continuou como estava. Só que ela teve um desgaste enorme nisso tudo. E haviam pesquisas, só que a pesquisa foi para dentro, não foi para fora. Eu estudei casos de pessoas influentes em marketing falando, eles pesquisaram com o cara de olho vendado, essa aqui tá mais gostosa. Porque normalmente, você de olho vendado, você prefere algo com um sabor melhor. Ivo, você sabe o que você me fez lembrar? Aquele comercial que passava da Sadia, do menino vendado. Tá querendo me enganar, né? Que ele passava o dedo, né? Isso é Sadia. Ele tem um S, isso. Então, ela é muito baseado nisso, né? Também percepções, historicidade da pessoa, né? Ou coisas que ela já viveu e influenciado nas tomadas de decisões. E não vai para o gatilho em casos extremos, Vinícius? O gatilho de alguma coisa que a pessoa teve algum trauma, alguma coisa e trava. Falou isso, ferrou, acabou o papo, né? Você fala tal coisa. Você falou aí uma coisa bem, bem importante. A questão do gatilho, né? Onde muitas vezes a pessoa ela trava diante de uma situação porque ela já passou pela mesma situação, digamos, de perigo ou, sei lá, de algo que... De trauma, estresse, algo que tirou ela de uma zona de conforto de tal maneira que aquilo ficou marcado. Mas, probabilisticamente, né, aí entra a parte
da matemática dentro desse problema do Monty Hall é assim, não quer dizer que vai ser a mesma coisa. É lógico que você vai ter os eliciadores dos comportamentos, aqui nós poderíamos entrar até aqui em questão de comportamento, né? Teste lá com os ratos e tudo mais, que não necessariamente você vai ter os mesmos. Lógico, em animais você vai instaurar um comportamento diante de um estímulo, mas não necessariamente para um ser racional ele vai ser o mesmo, né? Até porque o ser humano, ele é um ser que também tem, ou deveria ser um ser que muda as suas percepções de algumas coisas. Por exemplo, eu sei que as empresas, não sei como está agora, porque hoje está tudo meio doido, mas antigamente elas faziam pesquisa de mercado. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma pesquisa de mercado da Nissin. Ganhei 10 conto ali, porque sabe, de imediato, 10, 20 conto. Que é para você escolher o que você acha mais bonito, coisa assim. Só que a opinião, ela também varia de acordo com a regionalidade e cultura do povo. Então, por exemplo, você pegou o exemplo da Cherry Coke. Beleza, vamos pegar a Coca-Cola. A Coca-Cola nos Estados Unidos, ela é bem diferente da Coca-Cola no Brasil. A Coca-Cola no Brasil, ela é mais aguada. Não é que ela não é doce, ela é aguada. Então, tipo, não fica aquela coisa meio forte. Isso eu já ouvi de amigos que moram nos Estados Unidos e falaram que a Coca-Cola nos Estados Unidos cerveja, é mais doce. Que nem cerveja. Dizem que lá é totalmente diferente o sabor de lá pra cá. Vai da marca. A Coca-Cola tem Mas ela tem uma fórmula, né? Patrocina a gente. Tá numa lanchonete, patrocina a gente. É a máquina. É aquela máquina, como a gente tem aqui em shopping center. Aquela máquina, para a regulagem daquilo é uma porcaria, que você tem que regular o xarope, a água e o gás carbônico. Se você tomar do Burger King, se você tomar de um McDonald's num piso do shopping, tomar de outro McDonald's, você vai ver a diferença. Então, a Coca que vai ficar igual é a Coca da latinha mesmo. Aquela você fala, não, essa aqui tá igual. Agora, a de restaurante, aí que é na máquina mesmo, esquece. Nunca vai dar igual, nunca. Discordo. É a melhor Coca-Cola, a de garrafa de vidro. Aí. Bom. Mas o ponto que a gente tá falando, é lógico que a gente pega as estatísticas, pega aquelas coisas pra gente ter um norte. É lógico, só que aí também a gente não pode ser 100% guiado por aquilo, mas também não pode ser 100% guiado pela intuição, porque como ser humano, deixa eu avisar, a gente é falho, a gente vai cometer erro, porque a gente não sabe todas as coisas, a gente não tem todas as vertentes dos fatos, então a gente vai cometer erro. Quem se acha perfeito, além do professor Girafales, ninguém se acha perfeito. A única pessoa perfeita na Terra foi crucificada. Desculpa. Exatamente. Mas tem gente que fala, vinde a mim, só eu sou a única fonte confiável de informação, né? Sim. E a gente essa pessoa é careca. Umas derrapadas. Eu, pessoalmente, peguei altas derrapadas. Estamos de olho, gente. Tio Ivo, continua de olho em vocês, viu? Então... 10 mil pessoas. Vamos lá. 20 então na assim, live. vamos entrar aqui para a gente poder aprofundar. Perspectivas biológicas, então, dentro do problema de Monty Hall, que é, no caso, a tomada de decisão e o cérebro humano. Então, vamos lá. Tomada de decisão. Então, digamos, vamos pensar assim, é um sistema dualógico do cérebro. Então, segundo a teoria do sistema dual, o cérebro humano ela opera em dois modos distintos, certo? O sistema intuitivo, rápido e automático. Um segundo sistema que ele é racional, lento e analítico. Então, o problema de Monty Hall, o sistema 1, ele leva o sujeito a uma conclusão mais rápida e intuitiva, que no caso seria o tal do 50-meio-meio, né? Enquanto o sistema 2, ele requer um esforço cognitivo para entender a lógica da troca de uma porta para outra. Então, existem certos preconceitos cognitivos e biológicos que o cérebro humano, no caso, ele evoluiu para tomadas de decisões rápidas, o que, no caso, ela é vantajoso em termos de sobrevivência, correto? Mas pode ser um grande problema quando ela lida com questões de probabilística, ou seja, lógica matemática,
O problema, então, no caso aqui do Monty Hall, ele revela vieses como viés de aversão a mudanças. E aí nós vamos jogar para umas coisas que vocês vão estar puxando. Onde os humanos preferem manter a sua escolha inicial, que no caso é o status quo, devido a um viés evolutivo, que favorece a familiaridade e a previsibilidade. Então, a resistência biológica ao raciocínio analítico, do ponto de vista evolutivo, tá? Então, o cérebro humano, ele é preguiçoso, tá? É a leseira em pessoa, no sentido que ela quer evitar um gasto de energia desnecessário, tá? Então, esse pensamento analítico, ele é mais dispendioso, no caso de energia, do que o pensamento intuitivo, levando, então, muitas vezes a pessoa a não questionar a sua intuição inicial. Isso é um problema, que no caso, o problema de Monty Hall, ele demonstra essa necessidade de superar essa economia de energia cognitiva do cérebro para investir num pensamento lógico. Eu acho que deu aqui para entender assim, como que funciona o conceito do problema de Monty Hall, e agora eu vou jogar para vocês aqui. Vamos lá. Quem quer começar aqui pra gente? Vamos lá, Ivo. Eu começo. Como você falou, é uma questão que hoje em dia está muito comum dizer zona de conforto. Eu estou na minha zona de conforto. E eu não olhei os sinais do que estava acontecendo, né? E aí? E como é que fica? Aí, de repente, eu saio da zona de conforto. Quando eu saio da zona de conforto, eu vou ter que parar e pensar com calma. Como diz o ditado, a necessidade é a mãe da invenção. Se você não está tendo problema, você não vai mudar nada, lógico, porque o cérebro, uma questão instintiva, vai te fazer poupar energia, poupar o seu tempo. Você muda quando você fala, puta, agora eu tenho que me virar, né? Olha o exemplo aqui da minha ideia, as escadas aí sobem e descem. Normalmente, se eu for subir uma escada, por eu ser destro, a primeira coisa intuitiva, eu vou virar a primeira escada direita. Talvez eu vire e suba, só que eu tinha uma sala desse lado. Talvez se eu tivesse cruzado esse círculo, subido a outra, eu já estava lá perto. Isso são o quê? São coisas intuitivas que a gente faz automaticamente. Então, de novo, realmente a gente não é fácil sair da zona de conforto. Você não sai à toa. Você pode sair num treinamento, numa terapia, ou realmente quando está com um problema e falar, puta, eu vou ter que pensar diferente agora, né? As minhas soluções atuais não dão para nada. Outra coisa, a armadilha mental, que eu sempre digo, eu já vi coisa parecida, não quer dizer que uma é igual à outra. Já falei isso no começo da live, né? Então, você tem isso, para e pensa, porque às vezes uma nuance, como o Léo falou, uma coisa que funciona em São Paulo pode não funcionar no Nordeste. Festa junina aqui é onde eu vou ver festa junina de neto, né? Como um punhado de pinhão, né? Como um pastel, etc. No Nordeste, vai a família inteira e é o Rock in Rio dos caras, é o Lollapalooza deles. É uma diferença brutal. Porque aí também entra uma questão já cultural diferente, né? Sim. Inputs diferentes, então. São outros inputs. Você fala, vamos na festa junina, puta. Vamos, né? Sábado, né? Mas vai ver criança dançar quadrilha, aquelas músicas de sempre. Não. Mas a comida é boa, pelo menos a comida é boa. Eu tô falando de festa junina do Nordeste. Eu só conheço de ouvir falar, mas dizem que a coisa lá é o bicho. Você falou em bicho. Pode falar, Léo. Mas tem um ponto que essa questão de regionalismo, vamos pegar não somente em questão de povo, mas em circunstâncias, né? Vou pegar, por exemplo, vamos pegar um profissional. A gente tem vários casos de pessoas, por exemplo, na mídia, que em um canal, por exemplo, de televisão, ele era um sucesso, maravilhoso. Aí ele foi para um outro canal, como a cultura é diferente lá, e a visão de mundo é diferente lá, muita coisa lá, não pode, isso aqui não pode. Um exemplo disso, a gente fez brincadeira do Silvio Santos, é o próprio Silvio Santos. Você sabe por que ele saiu da Globo? Ele comprava, eles alugavam os horários lá, porque a Globo ela não queria aquela coisa popular, ela queria começar a ganhar dinheiro no próprio horário.
E muita gente nunca gostou dele porque o aspecto que eles tinham da Globo naquela época era bem diferente do aspecto que o Silvio Santos tinha. Então, naquele caso, ele não combinava naquele... Sabe o conjunto que pertence ou não pertence? Então, ele saiu de lá e montou o seu próprio negócio. Então, o que acontece? Se ele tivesse continuado lá, a probabilidade dele ter sido o que ele foi, ele ia continuar, mas não seria como ele é. E ele não poderia crescer. Na Globo ele era mais um. Ele queria ele comandar tudo. Exato. Recomendo para o pessoal, tá no Disney Plus, é um seriado de 2 temporadas, era do Star Plus, com a fusão tá no Disney Plus. Com toda a história do Silvio Santos. Eu vi e adorei. E assim, eu revivi o passado. O Rei da TV. Rei da TV. Um exemplo mais recente foi o Fausto Silva. Eu lembro uma vez que o Fausto Silva fez o Domingão do Faustão, eu não gostava de ver. E eu gostava de ver o Perdidos na Noite, que primeiro foi da Gazeta, depois da Bandeirantes, como o pessoal da faculdade lá nos anos 80, quando ainda tinha os mamutes, estavam em extinção, a gente foi ver, né? Fui com o pessoal da faculdade 2 vezes gravar programa lá, mó barato, falava um monte de besteira e tal. E ele falou um dia numa entrevista na MTV, nunca esqueço. Não, na revista Rolling Stone ele falou. Cara, eu tinha um programa que dava 1% de audiência à noite, sábado à noite. O que eu falava lá, eu não posso falar num domingo para o Brasil inteiro para 30%. Eu tenho um público totalmente diferente. Eu tive que mudar meu discurso. Ele mudou. Então ele alterou, ele aceitou e alterou para fazer o sucesso que ele fez por tanto tempo. Sim, mas aí vem um ponto, é que, tipo, questão de escolhas, algumas vezes as escolhas, intuição, coisa assim, ajudam. Caso, por exemplo, a gente falou do Silvio Santos e do Faustão, mas, por exemplo, pegando nisso, nós tivemos um outro que quando estava num canal era muito bom, que era o Marcelo Adnet, foi pra Globo e ninguém mais fala dele. Ele acabou, ele era aquela coisa meio disruptiva que a MTV fazia, e se tornou mais um genérico sem qualquer. Ou seja, a intuição dele de querer ganhar dinheiro, ir pra Globo, ter projeção, fez uma escolha. Sabe aquela cena do Indiana Jones, terceiro filme? De qual que seria o cálice? Sim, sim. É. Todo mundo ia pelas representações. O Indiana Jones, ele foi pela lógica. Perfeito. Ele foi pelos dados. E isso daí, Léo, cai naquele. Vamos resumir naquele ditado. Você quer ser rabo de tubarão ou cabeça de sardinha? Às vezes, isso acontece até na vida profissional. Mas eu sou gerente, né? Eu tenho um crachá com aquela empresa, aquele logotipo que todo mundo conhece. Isso. Você e mais uma porção de gente. Sim. E é uma escolha de cada um. Ou eu tô naquela outra empresa lá, eu sou o cara. Não é tão conhecida nem tudo, mas é mais perto da minha casa, tem outros fatores. Eu tenho regras muito mais claras. Eu conheço amigo meu que entrou, não vou falar o nome da empresa, porque sim. É bem conhecido, mas tem empresas aí multinacionais que são literais moedoras de gente. O cara entra, fica um ano e meio lá dentro e sai. E também tem ponto... saído, principalmente é saído. É o famoso, ou você faz milagre aqui dentro, ou mata os teus competidores aqui dentro e fora, ou nós vamos te tirar. Mas eu ia falar que também, isso a gente pegou exemplo desse, mas também a gente pode pegar vários exemplos também de empresas que estão na zona de conforto. A gente pode falar isso um pouco mais pra frente. Eu quero pegar um ponto que você colocou aqui, que ela representa literalmente o que é o problema do Monty Hall. Você colocou aqui, você foi cirúrgico na sua pontuação, que foi aquela cena do Indiana Jones e a Última Cruzada. Né? Passa todo o filme, chegamos lá no final. Gente, pelo amor de Deus, né? Spoiler com um filme de mais de 30 anos não é spoiler, tá? Mas vamos lá. Eu já falei. O que acontece? Chega lá na hora dos finalmente, onde eles entram na sala dos cálices, aonde está o terceiro irmão, que era um de 3, né, que eles falavam lá, que era o guardião do cálice, né, que eram de José de Arimateia, né, que era da família de José de Arimateia, né, no caso, que o cara que ele era o cruzado, que tava lá, já há centenas de anos lá guardando o cálice.
Isso. Entra lá o tal do alemão, lá com a mulher, e ele fala assim, mas Jesus, ele era um rei, então com certeza ele teria um cálice dos reis. E ele fala pra ela, você escolhe. Ela vai lá, ele fala assim, bom, não pode ser esse. Ela pegou um cálice e entregou pra ele. Ele pegou o cálice e ele falou, sim, incrustado de pedras. É lógico, o rei dos reis tomaria um cálice assim. Ele vai lá na água, o cruzado só fica com aquela cara, olha pro Indiana Jones e o cara toma. Estou sentindo a vida em mim. De repente ele começa a secar, começa a ficar aquela coisa, aquela gritaria, coisa de filme de Indiana Jones, o cara vira uma caveira e explode. Aí o Indy parte do raciocínio lógico. Ele era filho de carpinteiro. Ele não tinha dinheiro, então ele estaria usando o mais simples possível. Ele foi até que achou o cálice mais simples que tinha lá. E ele estava ferido, inclusive, né? Ou ele tinha pouco tempo para escolher. Isso, porque o pai dele estava lá morrendo. Então ele falou assim, tinha que ser o mais simples. Ele foi lá e pegou o cálice mais simples que tinha, o mais sujinho, o mais velhinho, o mais surrado. Encheu de coragem, de fé, baseado em cima de uma probabilística, e tomou. Sim. Salvou assim e salvou o pai. Mas você escolheu direitinho. Então, esse exemplo que o Léo trouxe aqui é exatamente a questão dessa dualidade da intuição e da emoção e do raciocínio com base em informação, porque ele era arqueólogo, no caso, né? Mas o ponto que você falou uma frase interessante. Ele tinha fé. Muita gente acha que fé e intuição é a mesma coisa. Não, e que fé é uma coisa ilógica. Não, existe lógica na fé. A fé, ela não é você acreditar no impossível. Não, isso é crença. Tem gente que acredita em Papai Noel, tem gente que acredita na picanha. Não vamos entrar em méritos. Mas tem gente que acredita. A fé, ela é baseada em fatos. Que talvez você não consiga explicar, porque você não tem todos os fatos. A fé, ela é uma coisa lógica. Então, a intuição, algumas vezes, eu sei que ele tá balançando a cabeça, algumas vezes é necessário, mas algumas coisas você tem que usar a lógica, como por exemplo Indiana Jones. O cara é carpinteiro. O que ele faria com um copo cheio de pedras preciosas? De cristal? O cara não tinha. Ele venderia aquilo. Agora eu quero ver, Ivo. Agora você, o que você tem que colocar isso? Vai lá, o seu contraponto de cãibra. São Tomás de Aquino, que foi um grande teólogo da Igreja Católica, falava o seguinte: não cabe ao homem entender os desígnios divinos, cabe ao homem acreditar, ter fé. E esse é o pilar da Igreja Católica, você tem que acreditar e acabou. É o tal da escolha. Uma doutrina cristã, quando Allan Kardec começou a codificar, ele já fala o seguinte: questione o quê? A moralidade, a ética daquilo. Um dos pilares ali é o questionamento, mas não é o questionamento profundo, isso é milagre ou não. Não, um pouco além. Isso aqui é pro bem, é pro mal, isso aqui é... Então, eu acho que cai nisso daí. Quando a gente toma a decisão correndo, né, instintiva, eu não estou questionando. Quando eu paro, peraí, mas eu tenho que subir não para a sala desse lado, para a sala desse lado aqui. Então eu tenho que ir para a sala desse lado. Então eu vou ter que subir. É melhor eu já continuar a subida na outra escada que eu saio mais perto. Então isso é o que acontece. A gente é o famoso para, olha e pensa. E às vezes falta. Então agora para a gente fazer o complemento aqui do nosso cãibra no cérebro, vou jogar para os senhores fazer as considerações e a gente entrar nessa parte. Se a intuição, no caso, ela vem de uma percepção inata do sujeito em relação a uma dada situação, seja ela qual for, em algum momento, essa intuição, ela realmente não pode ser algo a mais do que simplesmente, digamos assim,
um raciocínio lógico, ou seja, ela tinha que pensar, às vezes, de repente, ela tenha que acreditar em algo mais e que algo além daquilo realmente possa estar intuindo que ele faça uma escolha ou tome uma decisão? Agora eu joguei pra você, agora vocês se viram pra finalizar aí. Olha, pode e não pode. Porque... Vamos pegar outro exemplo. Eu adoro dar exemplo, porque assim, às vezes é mais fácil. A gente está vivendo numa época onde a gente está vivendo no cinema, por exemplo, remake, continuação, remake, franquia, as coisas assim. Até hoje a gente não vê um filme original que fala, pô, que filme é esse? Né? Tá difícil. Por quê? Ou também, por quê? Porque é uma zona de conforto. Eu concordo que, como fã, às vezes a gente quer que essa história nunca termine. Mas chega um momento em que aquilo ali começa a ficar se repetindo. E fica repetindo. E aquilo ali começa a fazer que o seu cérebro fique... Sabe bateria viciada? Fica com uma bateria viciada. Não tem também então, o medo dos caras. Eu vou arriscar 100 milhões de dólares, se der pau, a minha carreira acabou. Eu não acho que tem isso também? Exatamente, tem isso. E também tem a questão da pauta, né? Que também é uma coisa que acaba fazendo que os filmes fiquem a mesma coisa, fique aquela coisa meio pasteurizada. Então a gente se cansa daquilo, não porque a gente realmente igual. Eu concordo que a grande maioria dos filmes que tem isso é chato pra caramba. Mas a gente cansa porque, tipo, pô, de novo, pra que eu vou ver, sexta-feira 13, 350? Pra que eu já vi os outros 350? O Jason vai matar do mesmo jeito. Não teve que filme comédia que aparecia Rock 23, um velhinho com... Qual que era aquele filme? Não. Era o Simpsons. Tem um filme, sim, eu acho que aperte os cintos, o piloto sumiu. Tem um banner. Ah, é verdade. O Rock magrelo, velho. É, velhinho, Rock 25. É, exatamente. Assim, velhinho, então. A tiração de sarro já vinha daquela época do excesso de continuações. Mas, Léo, eu acho pior que... Eu fui ver esse Um Tira da Pesada, que saiu há pouco tempo, vi em casa do streaming. Cara, eu vi do streaming e não tava ruim, mas, é a mesma história. Agora é a filha dele. E a gente, às vezes, quer coisa diferente. Só que coisa diferente é o que a gente chama, tá muito... Nessa época agora está muito comum usar esse termo, é disruptiva, porque ela quebra todo um conceito. Então, quando você tem algum disruptivo... Oi? Star Wars, né? Tipo episódio 8 de Star Wars. Isso. Você quebra todo o conceito. Então, Matrix foi disruptivo, o primeiro Matrix. Sabe? Nossa senhora, que coisa. Nossa, o que foi isso? Tecnologias. Agora eu vou dar como exemplo a camiseta que eu escolhi. SR-71 Blackbird. Na época dele, ele foi tão disruptivo que era como se hoje a gente fizesse um disco voador que funcionasse. Ele foi tudo, ele conseguiu ser Mach 3, não tinha GPS, ele tinha uma câmera que olhava para as estrelas e calculava automaticamente, como se fosse um astrolábio mesmo, manual, calculava para saber onde ele estava, muito mais alto. Ele tinha que usar um combustível especial, etc, que eu nem vou falar aqui, daria um programa para falar disso. Foi muito disruptivo. Teve dinheiro, gastaram os tubos, mas funcionou. Então, a tecnologia disruptiva, como a gente fala hoje, os unicórnios da internet, o cara cria uma tech da vida, os investidores pensam nisso, se vira um unicórnio, ou seja, se ela vai valer mais de 1 bilhão daqui a uns 2, 3 anos. O Nubank, apesar de tudo, todo mundo reclama do Nubank, eu tenho cartão do Nubank, só o cartão de crédito. Há um tempão, nunca tive problema, quase não uso, tenho ele mais para emergência. Mas Ivo, não posso ficar falando mal. Mas está extremamente valioso, por quê? Porque ele botou conta corrente para o povo sem ter que cobrar taxa de banco. Isso foi disruptivo, não cobrar mais taxa de banco. Olha só. Então, de novo, agora é difícil, porque todo mundo estava naquela, mas sempre cobraram, mas sempre foi, mas o banco precisa. Eles viraram, cara, eu já ganho uma comissão em cada compra que você faz no cartão de crédito. Eu quero gente que gaste cartão pra caramba. Aí eu parei para pensar e falei na época, puxa vida, quanto que eu estou gastando de cartão, quanto que eu paguei de anuidade de cartão? Hoje eu tenho American Express, eu não pago conta, eu tenho cartão da minha conta Itaú, eu não pago anuidade de cartão.
Ou seja, ele é rico. Oi? Ou seja, ele é rico. Não. Eu já paguei muito. Eu fico pensando nos anos 90, começo desse século, o quanto eu paguei. Foi disruptivo. A gente sempre pagando, mas sempre foi assim. Então, esse é um problema, né, Léo? Mas sempre foi assim. Às vezes você tem na família, né, aquela inércia, mas são os seus parentes. E, né, para encher o saco, tchau. Mas você está num relacionamento. Mas puxa, gente, tem coisas que às vezes você tem que romper essa inércia, né? E mudar o seu pensamento, né? Pô, tem coisa que não tá legal. E aí, você vai ficar sofrendo? É isso aí, pessoal. Chegamos aqui a mais um Cãibra no Cérebro. Hoje, aqui falando sobre o problema de Monty Hall. E o problema de Monty Hall nada mais é do que fizemos aqui um apanhado da probabilística entre o raciocínio lógico e análise probabilística. Então é isso daí, pessoal. Vão lá, compartilhem, comentem, façam parte do Mundo Incógnitos e se tornem também um incógnito ser aqui no Mundo Incógnitos. Então, pessoal, um abraço, valeu e até o próximo programa. Fomos!